Glória a Deus. Bom estar com você aqui de novo, nessa noite. Amém? Graças a Deus porque nós temos o Espírito Santo, amém? Quantos têm o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Mas ela diz, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Amém, querida? O Espírito de Deus nos dá vida, o Espírito de Deus nos guia, nos direciona, nos consola, nos instrui. Amém? A principal causa, condição para sermos vitoriosos na vida cristã é estarmos sob a direção do Espírito Santo. Amém, querido? O Espírito Santo está disponível para todos aqueles que nasceram de novo. Na verdade, quem não tem o Espírito não nasceu de novo. Então o Espírito Santo está disponível, e Ele é o nosso conselheiro, aquele que nos instrui. Amém, queridos? A Bíblia, o Antigo Testamento, estabelecia inúmeras ordenanças, inúmeros mandamentos. Dizem os judeus que são 513 preceitos, 513 mandamentos. A lei estabelecia 513 preceitos e mandamentos. E o texto bíblico testifica que ninguém conseguiu guardar todos esses mandamentos, cumprir esses mandamentos. Mas através da obra redentora de Cristo, através do Espírito Santo, Ele nos capacita a viver a vida cristã verdadeira e vitoriosa. Nós só podemos viver a vida cristã através do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou alguém dizer para você, faça isso, faça aquilo, obedeça isso, obedeça aquilo. A Bíblia diz lá em Isaías 28, que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, e sem o poder do Espírito Santo, as pessoas sucumbem, as pessoas caem, as pessoas não suportam o peso dos mandamentos, das ordenanças. Mas através do Espírito Santo, Ele nos capacita a viver uma vida cristã vitoriosa. Amém? Repita comigo, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? O que eu gosto da visão do andar no Espírito é isso, que ela não simplesmente não nos diz o que fazer. É muito fácil dizer o que os outros devem fazer, é muito fácil estabelecer regras, princípios, mandamentos e dizer, obedeça, faça, olha, você tem que ser assim, olha, você tem que ser desse jeito, olha, você tem que ser assado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. É muito fácil determinar o que é preciso fazer. Muitas vezes as pessoas sabem, todos os dias, anos e anos a gente recebe instrução na igreja, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, mandamentos, instruções, ordenanças, o que é certo, o que é errado. É muito fácil o pregador chegar aqui e dizer, é isso, é aquilo, não furte, não roube, não minta, não seja imoral, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo.
E quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos? O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala dessa luta interior. Ele diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso faço. E ele fala de uma luta interior, que quando ele quer fazer o bem, quer fazer o certo, ele acaba fazendo o errado. Porque o homem interior, e ele está falando aí de homem nascido de novo, ele não está falando de alguém que não nasceu de novo, não. Porque ele diz que o meu homem interior quer fazer a vontade de Deus, mas o meu homem exterior, o meu homem carnal, quer fazer a vontade da carne. E ele conclui: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Mas graças a Deus que isso aí não é nem a conclusão ele vai fazer agora. Ele diz, quando ele analisa os mandamentos, as ordenanças, tudo que tem que se fazer, ele chega à conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Quem de vocês já chegou a essa conclusão? Eu já várias vezes eu olho para mim e digo: miserável homem que sou. Várias vezes. Eu acho até que quem não chegou a essa conclusão, acho que nem nasceu de novo. Porque Davi, lá no Antigo Testamento também, ele expressou esse mesmo sentimento. No Salmo 51, ele expressou esse sentimento. Ele diz: tenho sido mal desde que nasci, desde meu nascimento tenho sido pecador. Aí ele diz: o que tu queres é um coração quebrantado. Ajuda-me então, enchendo meu coração com a tua sabedoria. Interessante, no Antigo Testamento, ele tem a mesma conclusão de Paulo no Novo. Davi tem a conclusão, diz: me ajuda, tira de mim meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele diz: Senhor, eu não tenho a solução para o pecado em mim, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, para resolver o problema do pecado. Paulo diz a mesma coisa, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Mas a verdadeira conclusão ele diz agora, ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo. Ele diz que a única maneira de vencer o pecado é através de Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. A única maneira de nós vivermos a vida cristã plena é através do Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então, podemos dar 1000 regras aqui, querido. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir fazer nada. O resumo de tudo é: viva em comunhão com o Espírito Santo, viva na dependência do Espírito Santo, porque quando você convive com o Espírito Santo, ele muda a tua identidade, ele muda o teu caráter, ele muda a nossa vida. Como o apóstolo Paulo disse, que contemplando a glória do Senhor, quando contemplamos a glória, quando estamos na presença de Deus, somos transformados. Ei, você que luta contra o pecado, você que luta contra a sua natureza carnal, você que quer fazer a vontade de Deus, e muitas vezes não consegue,
Só existe um caminho: comunhão com Deus, tempo na presença do Espírito Santo. Só existe um caminho: oração. Só existe um caminho: meditação na palavra. Só existe um caminho: confissão da palavra. Só existe um caminho: se entregar à adoração. Só existe um caminho: se entregar ao louvor. As práticas espirituais nos levam para a presença de Deus, e a presença de Deus nos transforma, nos muda. Quer saber a medida da operação de Deus na sua vida? Isso é você avaliar o tempo que você investe em estar na presença de Deus. Nós podemos chegar aqui e pregarmos bonito, e fazemos um monte de coisa, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é o tempo que passamos na presença de Deus, em casa. É o tempo que meditamos nas coisas de Deus, que buscamos as coisas de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Fora disso é só religião, religiosidade. Podemos fazer tudo parecido, está entendendo, querido? Essa coisa de vida cristã é complicada, porque nem tudo que parece é. Muitas vezes nós parecemos uns santos, assim, sabe? Mas é só fachada. Mas isso aqui não é uma palavra de condenação, não. Eu também às vezes sou só fachada, está entendendo? O que muda, mas se você quer mudar a sua vida, se você quer ser transformado, então você precisa da presença de Deus, e Ele está pronto para te receber, te tocar, te transformar. Deus não é mau, Deus não é vingativo, Ele não está querendo lhe pegar. Não é o chicote de Jeová, isso é herança. A igreja evangélica herdou da igreja católica, da Idade Média. Da Idade Média, a igreja católica aterrorizava os cristãos. Os cristãos tinham tanto pavor da condenação eterna, que reis, Guilherme, se eu não me engano, Guilherme III da Alemanha, ele passou 7 dias nas portas do palácio do Papa lá, para pedir perdão do Papa. Essa coisa que Deus é mau, que Deus quer te pegar, que Deus quer arrebentar contigo. Meu irmão, eu não quero uma vida dessa. Se esse Deus for um Deus que quer me pegar a qualquer momento, então eu estou fora. Tem crente que vive atormentado, é o outro lado da coisa, vive atormentado, vive perturbado. Cara, a Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade, Deus nos chamou para a paz. Que paz é essa? Que o cara, porque Deus, o chicote de Jeová vai pegar, o Deus vai me... As pessoas não creem no amor de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fez uma oração. Olha, eu oro para que a igreja compreenda o amor de Cristo, compreenda a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. Eu oro para que a igreja entenda todas as dimensões do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Tem gente que tem a ideia do amor de Deus, como tem a ideia do amor do Pai, do amor dos homens. Os homens são assim mesmo. Os homens são assim. Você os decepcionou, se puder Ele te mata, Ele te destrói. Mas Deus não é homem, Deus é Deus. E a Bíblia diz, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós éramos bonzinhos, foi? Não, Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, só o Espírito Santo, só a vida com Deus. Eu lhe digo, o nível do teu crescimento espiritual está na proporção do nível do seu tempo com Deus.
seu tempo que você adora a Deus. E não é adorar a Deus aqui na igreja não, querido. Adorar na igreja é fácil, todo mundo adora. Adorar a Deus em casa, adorar a Deus no trabalho, adorar a Deus na rua, adorar a Deus à noite, na hora que vai dormir. Que Ele seja o nosso último pensamento. Quem adora a Deus é assim: o último pensamento da noite é Deus, e o primeiro pensamento do dia é Deus. Ele está trabalhando, mas ele está conectado com Deus. Ele está no lazer e ele está conectado com Deus. Quantas vezes você está você já teve momentos felizes na vida? Todo mundo tem, sabe? Quando tem um momento feliz na vida, poxa, o cara diz: poxa, eu estou muito feliz, eu estou muito bem. Você levanta os olhos para o céu, chora e agradece a Deus. Diz: poxa, Senhor, obrigado por esse momento. Sabe, a religião, ele impede até que você seja feliz, sabia a religião? Tem crente que não pode se alegrar não. Não pode se alegrar. Porque se ele se alegrar, o diabo vai dizer para ele: olha aí, tu devia estar orando pelos outros, tu está se alegrando aí. Tu devia, tanta gente passando fome, passando mal, e tu está se alegrando aí. Aí tu está se alegrando, tu está agradecendo a Deus, se alegrando, feliz. Aí quando tu está sofrendo, ele diz: lembra que tu estava tudo bem, tu estava se alegrando? Agora tu busca a Deus, né? Agora tu está buscando a Deus. Meu irmão, se nós formos darmos ouvidos para o diabo, você nunca vai ser feliz, né? Não tem o crente assim? O crente é assim, ó. Quando ele amolece espiritualmente, ele comete algum erro, aí vem uma bronca, isso é Deus me castigando, porque eu errei, porque eu falhei, isso é a mão de Jeová sobre mim, porque eu errei, porque eu falhei. Beleza, está legal. Aí ele diz: agora nós vamos entrar numa campanha de jejum e oração, e de santidade. Aí ele se consagra, busca a Deus, santidade, jejum e oração, a porrada vem, a bronca vem. Aí ele diz: agora é o diabo está me atacando porque eu estou na santidade, o diabo está me atacando porque eu entrei na intercessão, o diabo está me atacando porque eu estou orando. Meu irmão, então quando tu vai ter paz? Quando tu está bem é o diabo, que Deus está te atacando. Quando tu está em paz, o diabo está te atacando. Quando é que esse crente vai ter paz? Quando é que você vai ter paz? Quando você está se consagrando e vem as guerras, você diz que é o diabo porque você está se consagrando. Quando você não está se consagrando e vem as guerras, você diz que é Deus porque você não está se santificando. Alguma coisa está errada, querido. No meu evangelho, Jesus disse assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creiam em Deus, creiam também em mim. No meu evangelho, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Então, aflições enfrenta quem serve a Deus e enfrenta quem não serve a Deus. Aflições enfrenta quem está em santidade e quem não está em santidade. O problema não é as aflições são uma característica desse plano, desse mundo, desde a queda de Adão. A diferença é em quem você está no tempo da aflição, onde você está no tempo de aflição. Não fique. Tem crente que quando morre um ímpio, uma pessoa que não era cristã, olha aí, é Deus, que Ele não quis.
já vi pessoas boas, essa semana, pastor, cunhado do pastor Silmar Coelho, morreu lá em Guajará-Mirim, um homem de Deus, pregava para os índios, homens de Deus morrem, pessoas santas morrem, o melhor rei, um dos melhores reis de Israel, o rei Josias, alguém ouviu falar de Josias? Ele morreu com 38 anos, querido. O pior rei de Israel, vocês já ouviram falar? Qual foi um dos piores? Manassés. Sabe quantos anos Manassés governou? O pior rei de Israel? Era idólatra. 55 anos. Ele morreu com uns 80. Se converteu no final da vida. Às vezes essa misericórdia de Deus nos revolta, né? Temos caras que ficaram revoltados com a misericórdia de Deus. Como é que pode? O cara governou 55 anos Israel, debaixo de maldição, e aí no final da vida, Deus tem misericórdia dele. O Senhor é bom, querido. Nós precisamos crer nisso. Jesus disse, Ele é o príncipe da paz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como é que um servo do príncipe da paz vive atormentado, que o príncipe da paz quer arrebentar com ele? O príncipe da paz quer arrebentar com ele o tempo todo. Eu tenho um irmão que eu conheço, até da família, que ele vive atribulado, que a pessoa vive atribulada, que pecado, Jesus vai voltar, e aí, pelo amor de Deus. Eu até mudei a ministração, que já estou subindo aqui na liberdade, está aqui, eu trouxe a ministração, mas é isso, querido, você precisa crer que Deus ama você. Ah, pastor, Deus me ama, mas por que lá em Hebreus está escrito, se pecardes deliberadamente, depois de terdes pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma expectativa de juízo e fogo que há de devorar os adversários, quebrantando a lei de Moisés, morre pela palavra de uma ou duas testemunhas, quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e profanar o sangue da aliança com que foi santificado, e que ultrajar o Espírito da graça. Bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Como pastor, conciliar esses dois textos? Como conciliar? O que ele diz? De quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que profanar o sangue da aliança, ultrajar o Espírito da graça. Sabe o que é ultrajar? É desprezar. Desprezar a graça de Deus. Só quem nasceu de novo entende o que é a graça de Deus. Quem não nasceu de novo não entende a graça de Deus. Sabe aquela pessoa que diz assim, é de graça, é? Então, eu vou me lambuzar, eu vou melar. Essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Porque quando nós nascemos de novo, o pecado, quem nasceu de novo, o pecado nunca mais vai trazer satisfação plena. Pode até trazer uma satisfação temporária, mas plena não. Quem nasceu de novo, não suporta mais viver com a culpa, conviver com a culpa. O pecado traz dor, traz sofrimento.
Quem nasceu de novo nunca vai dizer, ah, é de graça, é? Então eu vou fazer, porque é de graça. Quem nasceu de novo tem a natureza de Deus. É como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Ele reconhece o seu pecado. Ele não tem prazer no pecado mais. Ele até peca ocasionalmente, mas o pecado lhe traz dor. O pecado lhe traz sofrimento. O pecado lhe faz chorar na presença de Deus. Como Davi diz: ajuda-me então. Mas o que acontece, querido? Muita gente não compreendeu o Evangelho. E quem não compreendeu o Evangelho, é como disse Davi. Sabe o que Davi diz? Não sejais como o cavalo e a mula, que não tem entendimento, que apenas com freios e cabrestos são domados, de outra sorte não te obedecem. Sabe para quem é esse texto de Hebreus? É para essas pessoas que ainda não entendem o amor de Cristo, que só obedecem por temor, por medo. Olha o que ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula. Crente que só obedece a Deus porque tem medo é cavalo, é mula, né? Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, ele diz, né? Que não tem entendimento. Olha a revelação: cavalo e mula não tem entendimento, apenas com freios e cabrestos são domados. Tem crente que só obedece a Deus no chicote de Jeová, porque não entende o amor de Deus, não entende a graça de Deus. De outra sorte não te obedecem. É para essas pessoas que é Hebreus, aquele texto de Hebreus que eu citei. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, o que acontece? Ele é santo, perfeito? Ele não comete erros, o que confia no Senhor? O ímpio comete erros, e o que confia no Senhor também comete erros. O ímpio será julgado, porque ele não confia na graça, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você entende isso? Ele vai receber misericórdia. Não é que ele não errou, não é que ele não cometeu erros, é que a misericórdia o assistirá, ele será alcançado pela misericórdia de Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor por isso? Se você está entendendo. A misericórdia o assistirá, querido. Todos nós vivemos de acordo com a nossa fé. Se você crê que Deus está te caçando o tempo todo, que se tu fizer algo errado, Ele vai te pegar, é assim que vai ser. Como você acredita, é assim que é. O justo viverá por aquilo que ele crê. A misericórdia o assistirá. Então, esses textos, porque Deus sabe que infelizmente nem todos compreenderam. Você vê o apóstolo Paulo se condenando o tempo todo? Ele diz: eu mesmo não me julgo. Não me julgo. Uma coisa eu faço, ele diz, esquecendo-me dos meus erros do passado, das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço, eu sigo em frente. Assim que o crente faz. Você caiu, meu irmão, levanta-te e anda, segue em frente, recebe o perdão de Deus, vai em frente.
prossigo para o alvo. E ele diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém, querido? Então, vida no Espírito. Você quer ser mudado? Tempo com Deus. Ficar sós com Deus. Ser amigo de Deus. Ser íntimo de Deus. A gente precisa, eu sei que muita gente tem dificuldade, mas a gente precisa ter um lugar para ficar só com Deus. Tem a oração com a esposa, a oração com a família, mas tem um momento só você e Deus. E quando você está só com Deus, não adianta fazer orações rebuscadas, Deus está nem aí para as palavras bonitas. Abre o seu coração para Deus, seja sincero com Ele. O que tu queres é um coração sincero. Davi reconheceu. Vida com Deus, querido, intimidade com Deus, tempo com Deus, oração, oração com a mente, oração com o espírito, oração em línguas. Quem é batizado no Espírito Santo, oração em línguas. Quando você ora em línguas, o teu espírito é edificado. Por muito tempo, os pentecostais ficaram dizendo assim: orar em línguas é só orar em línguas, para dizer que eu fui batizado, eu sou um crente já batizado. Mas a oração em línguas é uma chave, que abre os demais dons espirituais. Porque quem ora em línguas não fala homens, mas fala com Deus, e em espírito fala mistérios. Quem ora em línguas edifica o seu espírito, o espírito se conecta com o Espírito de Deus, porque o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Oração em línguas, meditação na palavra, meditar na palavra. Eu vejo gente se gabando, leia a Bíblia 300 vezes, não adianta ler a Bíblia, lê, não vai fazer nada, querido. Tem ímpios que leram a Bíblia também, precisando meditar na palavra, Eu fico pensando os antigos, que naquele tempo o pergaminho, às vezes só lia lá na sinagoga, né? Ninguém tinha em casa para ficar lendo. Meditação na palavra, ler o texto, pedir revelação de Deus ali naquele texto. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia toda, eu não vejo lá grande mudança na vida dessas pessoas, sinceramente. Quando chega lá em Esdras, eu estava lendo Esdras, aí vieram 350, fulano filho de fulano, fulano filho de ciclano, fulano filho de... eu não sei o que é aquilo ali, vai fazer muita coisa não, vai me chamar de ignorante, fulano filho de primo, aquilo é história, a Bíblia também é história, meu irmão, a história de Israel. Agora a meditação na palavra está lá, Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem uma promessa, tem uma verdade bíblica, uma verdade absoluta, diz: ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Você crê nisso? Nós cremos nisso? E por que a gente não medita? Lá diz, tudo quanto fizermos prosperaremos, se nós meditarmos na palavra do Senhor. Olha que verdade, querida. Vamos sair da religião, né? O salmo é bonito, mas olha o que o salmo está dizendo: que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor vai prosperar em tudo.
Se botar um negócio, vai prosperar. Se tiver um emprego, vai prosperar. Se tiver um problema, vai prosperar. É isso que o texto está dizendo. Vamos sair do texto religioso, daquele que dá, que lindo, que bonito o Salmo 1, eu sei de cor. Mas o que ele está dizendo? Que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo quanto fizer, prosperará. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. A mesma coisa Deus disse para Josué. Ele disse: Josué, medita nas palavras desta lei, para que faça prosperar o teu caminho por onde quer que tu andares. Olha que tremendo, que verdade. Todo mundo quer prosperidade, quem não quer? Crescer, melhorar. E Deus quer que você cresça, que você melhore, querido. Deus quer que você prospere. Essa ideia que Deus não está nem aí para a nossa vida pessoal, sempre foi mentirosa e enganosa. Isso é coisa de Roma também, isso é coisa da Idade Média. Enquanto o povo vivia na miséria, os camponeses, os palácios do Vaticano se enchiam de ouro. Então, Deus quer que você prospere. Salmo 1 diz isso. Salmo 112 diz a mesma coisa. Bem-aventurado o varão que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Não se atemoriza com más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Cara, tem cada verdade bíblica. Eu estava lendo o Salmo 41, e lá diz assim, Salmo 41 diz assim: bem-aventurado que atende o pobre, aquele que ajuda pessoas necessitadas. O Senhor o ajudará no tempo da dificuldade dele. Quando ele estiver doente, o Senhor vai cuidar dele. Olha que tremendo. Quando você ajuda alguém, querido, você é abençoado. Quando você abençoa alguém, você é abençoado. Você crê nisso? Quando você abençoa alguém, meu irmão, quando você abençoa alguém, você é abençoado. Salmo 41. Não, de repente, às vezes eu estou por aqui, o texto está saindo ali. Mas diz: bem-aventurado aquele que atende o pobre. O Senhor não vai esquecer dele. Bem-aventurado o que cuida do órfão, da viúva. O negócio que nós aprendemos a Bíblia, aí nós aprendemos o texto, mas a gente nem leva, nem raciocina mais que aquilo é uma verdade, que funciona, é uma verdade. Meditar na lei do Senhor dia e noite, e buscar fazer o que ela diz, vai te trazer prosperidade, vai abençoar a tua vida. A sabedoria de Deus é algo que traz riqueza. Está lá em Provérbios capítulo 7, fala da excelência da sabedoria. A sabedoria de Deus, na sua direita, riquezas e honras. Vale mais do que o ouro, do que a prata. Então, meditação na palavra. Não pode esquecer da palavra. A palavra, não adianta a palavra estar lá na Bíblia, a palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Outra coisa, confessar a palavra. Confessar a palavra. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte está no poder da língua. Davi diz no Salmo 34, o que é o temor do Senhor? Tem gente que pensa que o temor do Senhor é ter medo de Deus. Completo engano. Davi nos ensina o que é o temor do Senhor no Salmo 34. Ele diz: vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele ensina.
Quem é o homem que ama a sua vida e deseja longos dias para ver o bem? Olha o temor do Senhor: guarda a tua língua do mal. Ele está ensinando o temor do Senhor, né? Pode ler o texto, diz assim: vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele começa a ensinar o que é o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e deseja longos dias para ver o bem? Aparta a tua língua do mal, olha, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Deixa eu te dizer uma coisa: o mal vem, não é porque Deus quer arrebentar contigo, é porque o pecado gera morte. Uma coisa é Deus querer acabar contigo, outra coisa é tu mesmo acabar contigo. Os mandamentos não são caprichos de Deus. Os mandamentos é igual a gente, nós pais com nossos filhos. O menino que está brincando ali na beira da calçada, do precipício, está em cima de uma laje brincando. O menino não tem noção do perigo, que se ele cair ali ele vai morrer. Aí o pai chega e diz: não, menino, tu não pode ir, tu tem que ficar até aqui, tu não pode ir. Aí o menino: ah, mas eu quero. Não é que o pai quer. Aí o menino pula, cai, morre. Foi o pai que quis matar ele? Não, foi ele que quebrou a regra. O pecado gera morte. Davi diz: o temor do Senhor é apartar-se do mal, porque o mal gera morte. Todos os pecados, tudo que Deus manda a gente fazer, é para o nosso bem. Não é Ele que quer nos matar, é porque se nós fizermos aquilo, o pecado vai vir. Por que Deus proíbe os vícios? Porque Ele sabe que a gente pode se a gente se viciar, a gente vai ficar preso. Não é simplesmente. Por que havia coisas que era pecado e não são mais pecado? Vamos deixar de religiosidade. Às vezes os teólogos querem explicar tudo. Os teólogos querem defender Deus. É igual os amigos de Jó. Jó falou para os amigos dele: peraí, vocês vão trair, vão torcer a verdade só para defender Deus? Porque Deus é Deus, né? Quem é que não gosta de defender Deus? Mas tinha coisa que era pecado e não é mais, é ou não é? Comer porco era pecado, é ou não é? E por que não é mais? Por que Deus estabeleceu os alimentos proibidos lá no Antigo Testamento? Para proteger o povo. Por que havia poligamia? Por que poligamia não era pecado? Não me venha com, sabe, aquelas defesinhas. Por que poligamia não era pecado? Por que poligamia não era pecado? Davi era polígamo, Abraão foi polígamo. Abraão não, graças a Deus Abraão não, Abraão foi filho. Jacó foi polígamo. E aí, por que eles eram? Porque naquele momento Deus queria preservar a raça. Os judeus queriam preservar. E a poligamia permite a maior, proliferação, maior. Por quê? Era pecado ou não era? Se era, então Jacó foi pecador, acabou os caras tudinho. Davi. Por que mudou? Porque a sociedade se aperfeiçoou. Não precisava mais daquilo. Aquilo não precisava mais. Deus, se você for ver os alimentos proibidos no Antigo Testamento, a maioria deles tem um histórico, cientificamente, de causar doenças. Deus queria proteger o povo. Por quê? Não lavar as mãos era pecado, entrar no templo sem lavar as mãos. Por que o sacerdote tinha que estar todo limpo? Por que o leproso tinha que ficar fora da comunidade? Era pecado tocar um leproso, era ou não era? Não era isso que a lei dizia? Todo aquele que tocar o leproso tem que se afastar da comunidade. O leproso tem que se afastar. Quem tocasse um morto era considerado imundo. Tocou numa pessoa morta. Por quê? Regras de preservação. Porque Deus sabia, se eles quebrassem essas regras, podia vir doença e morte, e a raça e os hebreus iam se extinguir. Então pecado nada mais é de regras que Deus estabeleceu para nos proteger, para a nossa proteção.
para a nossa proteção. Amém, queridos? Então, Deus ama você. Então você precisa confessar a palavra, meditar a palavra, confessar, dizer aquilo que Deus diz. O texto que eu mencionei agora há pouco, eu vou concluir já, que é até 1h30, né? Assim, normalmente o horário. O texto que Deus, que eu falei agora há pouco, diz assim, ó: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Sabe, esse Jesus é o Senhor comporta um monte de coisa. Jesus é o Senhor. O Senhor é aquele que domina. Jesus é o que cura. Jesus é o que provê. Jesus é o que salva. Que Jesus é o Senhor. Quando você diz Jesus é o Senhor, você diz que Ele tem a última palavra. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra salvação comporta um monte de coisa também. Salvo, liberto do pecado, salvo da miséria, salvo das doenças, salvo da morte. Se você crê, confessa com a sua boca e crê com o seu coração, você é salvo, você é vencedor, você é vitorioso. Uma vez, um pregador famoso chamado Dom Gosset, ele estava orando e Deus deu uma palavra para ele. Deu uma palavra lá de Malaquias. E a palavra que ele deu para ele foi essa: olha, você tem me machucado com as suas palavras. Deus falou para ele: ó, as tuas palavras têm me agredido, as tuas palavras têm me entristecido, as tuas palavras têm sido contra mim. Aí ele disse: mas sabe que Deus deu essa palavra para ele. Mas Senhor, como foi? Quando que as minhas palavras te agrediram? Quando que as minhas palavras te ofenderam? Quando que as minhas palavras te feriram? Ele disse: todas as vezes que você fala contrário à minha palavra, você está desfazendo da minha palavra, você está falando contra mim. E o profeta Amós pergunta assim: poderão andar dois juntos se não concordarem com a palavra? Você não pode andar com Deus e você dizer uma coisa e Deus dizer outra. Você não pode caminhar com Deus, você fala uma coisa, Deus fala outra. Você tem que falar o que Deus fala. Se Deus diz que você foi perdoado, você vai crer nisso: eu sou perdoado. Se Deus diz que você foi liberto, você vai crer nisso: eu sou liberto. Você tem que concordar com Deus, senão você não pode andar com Deus. Porque para andarem dois juntos, preciso concordar. Quando você confessa a palavra, você concorda com Deus. E a palavra de Deus, ela é mais verdadeira do que as circunstâncias. As circunstâncias são mentirosas, mas a tua palavra, Senhor, está estabelecida no céu. A tua palavra é a verdade, né? A tua palavra é a verdade. A verdade não é o que tu vê, não é as tuas circunstâncias. A verdade é o que Deus diz. O que Deus diz a respeito de você. Deus diz: eu te amei com amor eterno, com corda de benignidade te atraí. Você é mais do que vencedor. Seus pecados foram perdoados. Você é filho de Deus. Você é da família de Deus. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus é contigo, querido, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Creia, querido. Eu convido você a ler a Bíblia de uma maneira diferente que você nunca leu. Leia a Bíblia de uma maneira diferente, crendo que aquilo que está escrito é, independente do que os teólogos dizem. Porque quando os teólogos não conseguem dar uma explicação, eles dão um jeitinho, sabe? Antigamente, no século XVIII, século XVII, a cura divina praticamente desapareceu do meio da igreja.
eram só discursos teóricos, teológicos. E os teólogos da época, como não se via mais cura no meio da igreja, eles disseram: não, a cura acabou, a cura divina só existia no tempo dos apóstolos. Quando morreu os apóstolos, acabou o ministério de cura. No final do século XIX, início do século XX, Deus trouxe um avivamento de cura divina em todo o mundo, que culminou com o avivamento da Rua Azusa, em 1903, em Los Angeles, que iniciou o movimento pentecostal em todo o mundo, e várias curas milagrosas, sobrenaturais. Eles disseram que línguas não existiam mais, que as línguas tinham sido coisa do tempo apostólico, porque muitas vezes os teólogos querem se adaptar às circunstâncias. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele curou, Ele curava, e Ele ainda cura. Ele batizou no Espírito, Ele batizava, e Ele ainda batiza no Espírito Santo. Amém, queridos? O apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Aleluia, Deus.